Oi pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui é a Anne do canal Transcender Arcanos do Tarô. Trago mais uma leitura para a orientação da nossa jornada. Se vocês estão curtindo o canal, espero que se tornem seguidores. Deixe lá a sua curtida, o seu like, que é muito importante. Eu quero que esse canal chegue a mais pessoas, né? Que eu possa trazer aqui uma luz na caminhada de cada um de vocês. Porque é o que todos nós estamos precisando atualmente, né? Uma luz, acender uma luzinha para saber o que fazer, por onde andar, como andar, para onde me direcionar. Hoje eu vou trazer uma leitura um pouco diferente, em que nós vamos abordar em duas partes. Cada tarô vai tratar de coisas diferentes ou de coisas semelhantes. A primeira parte é por que estou passando por uma determinada situação e o que eu devo fazer. A segunda parte é sobre a vida amorosa. Caso a primeira parte tenha a ver com a vida amorosa, as duas partes vão se conectar. Se não, vocês meditem sobre um assunto que precisam resolver, uma situação difícil que estejam vivenciando nesse momento. O tarô vai falar nisso na primeira etapa. Na segunda é a que é a determinada vida amorosa, porque eu sei que todo mundo gosta de saber alguma coisa na questão do amor, né? Então, primeiro o tarô vai ser o Angel Cards, com essa drusa aqui, que eu não sei o nome das pedras, eu nunca estudei, mas eu ganho às vezes, essas duas eu ganhei, são aqui do Rio Grande do Sul mesmo. E o segundo tarô é o tarô mitológico, são pedras brutas, né? Eu acho elas mais bonitas ainda. Então, escolham de acordo com a intuição de vocês. Pedrinha que vocês acharem mais bonita, o tarô que vocês acharem mais bonito, ou que chama a atenção nesse momento, tá bom? Então vamos pensar a respeito dessa situação. A primeira etapa vai falar de uma situação complicada, uma situação difícil, como eu faço, por que eu estou passando por isso, como eu devo resolver. E a segunda etapa vai me trazer uma luz sobre a vida amorosa. Começamos pelo Angel Cards. Vou colocar esse aqui. E aí eu já derrubo tudo. Primeira pedrinha. Quero que vocês enxerguem. Então vamos lá. É um vídeo gravado, né? Então vocês já escolheram as suas respostas através da escolha do tarô e da pedra. Respirem fundo para que vocês absorvam as mensagens que o tarô esteja trazendo. Às vezes a gente comete alguns erros de interpretação e aí se torna um pouquinho mais difícil esclarecer. Então peçam para que vocês estejam conectados com a espiritualidade para escutar aqui as mensagens que precisam, da forma que necessitam. Já tiro aqui as da vida amorosa, tá? Primeira etapa. Uma situação complicada, uma situação difícil que eu não sei como resolver, seja o que for, em qual setor da vida que vocês tenham escolhido, é o que o tarô vai apontar aqui. Por que estou passando por isso? A Imperatriz. Como resolver? As de copas. 4 de copas. Seja o que for que vocês estiverem passando, que vocês tiverem mentalizado uma situação que esteja complicada, por que vocês estão passando por isso? Porque chegou o momento de vocês darem um passo em direção ao cumprimento dos objetivos que vocês têm nessa vida. Não interessa a idade que vocês estão, não interessa a idade, se é 30 anos, se é 20, se é 15, se é 80.
Enquanto nós estamos aqui encarnados, sempre é tempo, cada dia tem que ser vivido como único. Sempre é tempo de nós colocarmos os nossos sonhos em pauta, ou as nossas tarefas, a nossa missão de vida, questões que eu preciso resolver comigo. A Imperatriz, ela é criativa, ela é geradora, gerenciadora. Pode ser uma atribuição em relação à maternidade, pode ser em relação a um casamento, a uma união, pode ser em relação ao teu objetivo artístico ou um objetivo profissional que tu tenha, seja em que área for. Mas aqui lida muito com pessoas sensíveis à arte, pessoas sensíveis ao desenvolvimento daquela parte da inteligência que lida com o movimento artístico dentro de nós, ou a criatividade, né? Não sou uma artista da música ou do teatro ou da dança, enfim, da pintura, mas eu sou uma artista daquilo que eu produzo, do meu crochê, da minha costura, uma artista dentro da minha missão como advogada, né? E artista não no sentido pejorativo de ser uma pessoa que está encenando alguma coisa ou sendo falsa, não. Em tudo eu posso colocar criatividade, em tudo eu devo usar, deveríamos usar o bom senso, nem sempre, né? Mas em tudo eu preciso colocar ali a minha cara, a minha personalidade. Posso ser médica, posso ser uma advogada, uma psicóloga, posso ser a pessoa que cuida da limpeza de um lugar, a pessoa que atende os outros no balcão, o garçom, a garçonete, seja o que for, um piloto de avião. Mas eu preciso colocar ali, por mais que eu tenha protocolos a atender, eu preciso colocar ali também a minha personalidade, eu preciso me conhecer dentro daquela profissão como um ser único que eu sou. Entendem? É uma situação essa que vocês estão vivenciando, que ela vem justamente para que vocês se desconectem do sofrimento afetivo pelo qual tem passado, né? Vocês vêm passando por uma questão assim de, alguns aqui têm uma tristeza, uma melancolia, como se sentissem que a vida meio que perdeu sentido. E é justamente porque ocorreu algum rompimento, alguma quebra na vida de vocês que trouxe vocês a esse estágio. Esse estágio, ele é aquele primordial, essencial para o desenvolvimento de vocês com a sua personalidade. A personalidade a gente não muda, mas ela pode ser desenvolvida, flexibilizada. Eu posso agora me expandir como um ser único através desse problema que eu estou vivenciando. Não é fácil, não tem sido uma questão muito fácil, mas aos poucos eu estou despertando para ver que eu precisava me desvencilhar de alguma coisa para que viesse à tona a minha essência, a minha alma, em qualquer setor da vida. Como é que vocês vão? É por isso que nós, vamos dizer assim, estamos passando por esse momento aqui da Imperatriz. É um momento de regeneração, um momento de gerenciar a sua vida de outra forma. Por isso, é uma lição, né? Como vou resolver, como devo lidar com essa situação? Vem um As de Copas e um 4 de Copas. Bom, eu sei que é difícil, mas é amar acima de tudo. Seja uma pessoa que esteja impondo alguma dificuldade, seja alguém ou uma situação complicada ou mais de uma pessoa. Às vezes é no emprego, colegas de trabalho, um chefe, um namorado, um esposo, uma esposa, que tem sido difícil. Tá me colocando numa situação agora que é no limite. É um limite, eu cheguei a um limite. E eu preciso libertar essas amarras do passado, libertar a minha história. Ela aconteceu, eu sou grata,
e eu devo amar. Eu devo desenvolver o amor dentro de mim em direção a essas pessoas, a pessoa ou a situação, para que eu, de fato, consiga emergir como alguém único, emergir com o melhor que há em mim. Se eu não amar, se eu não compreender e libertar, eu não vou conseguir a minha plenitude ou mais próximo disso. 100% é muito difícil a gente atingir qualquer coisa. Mas a Imperatriz é muito próximo desse 100%. A Imperatriz é uma abundância tão gigante, é como se fosse a Imperatriz é o planeta Terra pleno de recursos. Então, um ser humano que seja homem ou mulher, tá? Que esteja na energia da Imperatriz no momento, tá na sua fase, por mais que não pareça, hein? Vocês estão sentindo assim uma pressão muito grande e até parece que não vai dar certo, parece que vocês nunca vão sair disso, mas já estão saindo. E é isso que é interessante. Estão no momento mais abundante da vida de vocês. Aproveitem, né? Peguem esse trem e sigam. Não fiquem parados na estação. Essa estação tem que ficar para trás. É o amor que vai libertar. É o amor. Uma energia nova que vibra de uma maneira equilibrada por mim e pelos outros. Quem errou comigo, ou quem eu acho que errou comigo, eu tenho responsabilidade nisso também. Eu devo amar essas pessoas e entregar o passado ao lugar dele. E preciso me desvencilhar disso através do amor. Eu vou repetir essa palavra. Quando eu perdoo, eu amo. Não precisa ser aquele amor sublime que eu tenho por quem realmente parece merecer a minha companhia, por quem há uma troca ou com quem há uma troca muito saudável, em que nós nos afinizamos. Não é esse tipo de amor, é o amor que liberta, o amor do perdão, o amor do esquecimento, porque enquanto eu prendo alguém ou uma situação na minha mente pelo rancor, por estar ressentida com aquilo, eu não liberto. Eu fico presa e ao estar presa, eu pouco me desenvolvo, porque eu estou com amarras, como se estivesse com cordas me prendendo. Às vezes eu avanço um passinho, mas já volto para trás. Vocês podem estar perdendo algumas oportunidades justamente por estarem ainda ligados. De novo eu repito, seja o que for essa situação. Mesmo o teu chefe que está te incomodando, quer te tirar dali, que tá difícil, é o momento de tu emergir como alguém que, não, eu sei me posicionar, eu sei argumentar, eu sei debater um assunto sem que a gente se ofenda, eu sei, isso é amor. Isso é amor. É quando, sabe o que é amor pra mim? Quando eu trago o melhor de mim numa situação. Quando eu não fico encalacrada ali num karma, não gero um karma, porque o outro me xingou, eu vou xingar também. Eu sei que é complicado, mas a gente tenta, porque vocês estão nessa energia do tentar e provavelmente conseguir já um percentual muito grande dessa tarefa de colocar as coisas no seu devido lugar. Não percam oportunidades, abram os olhos, porque vocês estão com muita abundância de energia, de possibilidade de resolução das coisas. Parece que não vão conseguir, só parece. Mas quando vocês meditarem, refletirem bem a respeito da sua força espiritual, da conexão que vocês têm com o todo que precisa se restabelecer, vocês vão conseguir seguir em frente, se renovando cada vez mais. Situação na vida amorosa. Se a primeira situação foi da vida amorosa, não tem problema, tá? Agora, essa aqui é direcionada especificamente para a vida amorosa. Nós temos um eremita, um 3 de copas e um 9 de ouros. Como vai ficar, como está, né? A energia de vocês aqui, a primeira carta traz a energia do eremita. É uma energia de... Não precisa significar que vocês estão sozinhos, mas vocês estão muito voltados à reflexão do que é bom, do que não é, do que faz parte da vida de vocês ou não faz mais parte. Vocês estão muito reflexivos, meditando a respeito de... Meditando para ter um crescimento espiritual. Dentro das relações, tá? Afetivas, vocês já estão se dando conta
de que tem certas coisas que elas não vão sair do lugar, tem certas coisas que não vão mudar, certas relações que terminaram, ou às vezes a gente está dentro dessa relação ainda, mas eu estou meditando sobre qual é o meu papel dentro disso tudo. Qual é o papel que eu quero ocupar num relacionamento amoroso, né? Ou nesse que eu já tenho ou num futuro. E isso é muito bom, tá? Para aqueles que estão solteiros. Para quem está numa relação é mais difícil de entrar nesse estado do eremita, porque tudo tem que ser conversado, combinado, né? Num relacionamento já estabelecido. Eu não posso me isolar completamente, porque senão a outra pessoa ela fica se sentindo às vezes rejeitada ou, né, de lado na minha vida. Nem sempre é isso, a gente precisa desse tempo, todo mundo precisa. Ninguém nasceu grudado em ninguém, a gente nasce sozinho e morre sozinho. Então essa coisa de cuidado com essa ideia de almas gêmeas, vamos viver felizes para todos sempre e outras encarnações. A gente tem muitos relacionamentos ao longo das encarnações, porque tem que se estabelecer uma vida respeitosa e amorosa com todos os seres que a gente encontra na face da Terra. Cuidado para não se limitarem nessa ideia de um só, uma só, tá? Não estou mandando ninguém sair correndo e amar todo mundo, fazer sexo com todo mundo. Não, calma. Ama um de cada vez. Né? Para nosso desenvolvimento, me parece que é uma coisa mais fácil. Ou que não é tão fácil assim. Imagina com 3, 4 pessoas envolvidas. É muito complicado, né? Tem gente que está conseguindo fazer. Mas enfim, um de cada vez. E de forma plena. De forma que eu consiga me entregar de uma maneira mais plena, o máximo possível. Há um aprendizado, estou enrolando a língua hoje, há um aprendizado espiritual muito grande na questão amorosa. Vocês iniciaram as duas fases aqui desse tarô, né? Com 2 arcanos maiores, então vocês estão numa fase muito espiritual. Aproveitem para se conectar com essas energias e deixarem elas fluírem através de vocês, tá? Conectar-se com elas é também obter respostas através da inspiração, através de ideias novas que eu tenha. A espiritualidade também nos ajuda na criatividade, nas ideias que vão surgindo, né? A gente nem sempre repara, porque eles são muito humildes, eles não querem ter... Os espíritos superiores são humildes, eles não querem ter o nome deles em nada. A gente é que precisa disso aqui, né? Mas na vida amorosa, apesar de vocês estarem nesse momento de reflexão, estão mais introspectivos, é um momento de elevação, de mudança de nível, de compreensão. Existe aqui o 3 de copas e o 9 de ouros, né? E o 3 de copas, ele é uma abundância. Eu sei que muita gente lê o tarô assim, trazendo o 3 de copas como um triângulo amoroso. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi essa questão do 3 de copas ser um triângulo amoroso. Até porque nos tarôs mais tradicionais eles trazem as imagens das 3 graças. É outra história, outra situação. Pode ser que às vezes tenha mais de uma pessoa envolvida, sim, pode, né? Isso tudo acontece na vida, mas não vejo essa carta especificamente como isso, tá? Porque são sempre 3 figuras do mesmo sexo ou da mesma polaridade. Então, muita atenção nisso aí. O que também ocorre, tá? Pelo amor de Deus. 3 mulheres estarem envolvidas, 3 homens, claro que ocorre. Mas essa carta é muito mais profunda do que isso. Um arcano do tarô é muito mais profundo do que uma história de amor, tá? Ele vai muito além do que a aparência ou da forma como a gente constitui essa história, que cada um é livre para fazer o que bem entende. Mas ela traz aqui uma abundância, ela é o número 3, ela é a terceira ponta para a qual se direciona 2. É um triângulo, tá? Um ser, outro ser e a concretização, o direcionamento que vai fluir em direção a um outro ângulo aqui.
ou 3 forças integradas que vão se constituir em algo maior. 3 forças, 3 energias, 3 virtudes. A ideia, a externalização da ideia e a concretização dela. Então tem uma relação que vai ou já está se desenvolvendo ou vai acontecer ao longo, né, dos ou próximos dias ou próximo mês. Não vamos colocar aqui um limite, mas tem para em frente aí, tem para vocês vivenciarem uma história de afeto sincero, em que vocês terão mais prazer, e não é só o prazer sexual, o prazer de estar numa boa companhia. Essa nova relação que vocês terão após essa fase do eremita pode ser uma nova relação, é uma relação que se renova, uma já existente que se renova ou que está iniciando, ela vai tomar uma nova fase melhor. E para aqueles que estão sozinhos, é o início de uma relação aí para o futuro, que ela traz o nascimento de uma coisa que talvez vocês não tenham vivido ainda, tá? É um entrosamento, assim, de 2 pessoas que têm uma certa independência na forma como lidam com a questão amorosa. Não é um depender do outro emocionalmente, é uma relação saudável, que pode vir a ser a relação que vocês vão viver por muitos e muitos anos, por muito tempo. Vocês vão se sentir em estado de celebração com essa pessoa. Ou para aqueles que querem ficar sozinhos também, por que não, né? Se querem ficar sozinhos, vocês estarão plenos com a individualidade de vocês. Por que não? Tá? Tô tentando abraçar aqui mais de uma situação. Mas o que vem forte para mim é um relacionamento em que ambas as pessoas são independentes emocionalmente, possuem uma personalidade bem embasada, bem sedimentada. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero do outro quando eu colocar outra pessoa na minha vida. E a tendência é vocês se divertirem, relaxarem, terem uma relação não kármica, mas mais voltada à paz. Vocês já passaram por muita coisa, certamente. Aprendizados que foram intensos, né? Por isso chegaram a essa fase do eremita, o descanso para eu refletir com calma dentro do meu ritmo nessa situação, e aí eu consigo conhecer e reconhecer em outra pessoa aquilo que é o ideal para mim, porque eu conheço pessoas e nem sempre reconheço nelas que elas são, ou ela é a pessoa certa para mim naquele momento. Eu sinto que vocês, na primeira parte da leitura já fala nisso, e a gente pode botar pro geral, né? Vocês estarão cercados até de pessoas, ou estarão, sei lá, se envolvendo, conhecendo alguém num ritmo de amizade muitas vezes, e às vezes não estamos olhando para aquilo como uma oportunidade. É bom abrir os olhos, tá? Que essa pessoa, ela pode estar bem próxima e a gente ainda não deu essa chance. Por quê? Porque tá talvez ainda um pouco fragmentado, né? Uma parte minha tá lá atrás, naquela história em que eu fui traído, ou eu traí mesmo, errei, tô me culpando até hoje. A outra parte tá naquela outra história que a pessoa me abandonou, que, enfim. Então eu tenho que me juntar, esse triângulo, né? Eu tenho que juntar essas forças e me tornar um só, mais inteiro. Viram por que o Três de Copas ele é muito mais profundo? Aqui eu nem trouxe toda a profundidade dele, né? É muito mais do que isso, muito mais amplo do que eu imagino também. É o momento no amor de vocês, se forem encontrar alguém, vão encontrar pessoas que também respeitam a própria individualidade e respeitarão a individualidade de vocês. Respeito. Respeito é uma coisa importante e é raro por aí, né? Nossa segunda leitura
essa pedrinha aqui. Tomar um chimarrão para hidratar a garganta. E vamos à leitura do tarô número 2, em que nós temos aqui, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós vamos ler o tarô aqui com 2 etapas distintas, que podem ser complementares, como eu expliquei lá no início do vídeo, né? Então, a primeira parte vai falar sobre uma situação que vocês estejam vivenciando, por que estão passando pelo que estão passando e como vão resolver isso. E a segunda parte vai falar sobre vida afetiva, como estão agora, em que energia estão vibrando e o que vem por aí a partir disso. Vieram 2 cartas na terceira, eu vou deixar essa aqui em cima caso eu precise de um complemento, tá bom? Interessante, vamos lá. Por que estou passando pelo que estou passando e como resolver? Seja qual for o setor da vida de vocês, um pajem de copas, um rei de espadas e um as de copas. De forma semelhante à leitura número 1, eu diria que vocês estão passando pelo que estão passando para desenvolverem algo muito além daquilo que está na superfície de vocês. Nesse tarô mitológico nós temos o mito de Narciso aqui, tá? Que se apaixona pelo próprio reflexo. Quando se olha em um rio, né? Nesse mito de Narciso, nós temos a questão de muitas vezes nos apaixonarmos ou gostarmos apenas de nós, olharmos apenas para nós. Então, eu superficialmente vou falar disso, tá? Mas é uma questão, às vezes, de egoísmo. De eu não ter me colocado no lugar do outro, não ter visto um sofrimento que eu possa ter causado para alguém. O narcisismo é uma coisa básica para a gente se desenvolver quando lá na primeira infância, tá? A gente tem já falado muito na palavra narcisista ou transtorno de personalidade, não é o que eu vou tratar aqui, tá bom? Aqui eu tô falando desse narcisismo que passa um pouquinho da conta do saudável. Passa do saudável, então eu passo a ser egoísta, passo a ser uma pessoa que olha apenas para mim, para os meus interesses. E não se sintam ofendidos com isso, qualquer um de nós pode fazer esse tipo de, ou tomar atitudes assim em qualquer momento da vida, tá? Então é um momento em que eu olho, eu amei de forma muito superficial, eu amei ou amo de um modo que eu ainda não aprofundei como deveria, que eu não pude olhar para o outro como um ser tão importante quanto eu, não consegui ainda fazer esse processo. Por isso, quem escolheu esse tarô está passando pelo que está passando, porque é um processo de evolução, um processo de desenvolvimento. Se antes eu não conseguia olhar mais para as pessoas ao meu redor e enxergar mais as necessidades delas, eu não vou ficar presa à culpa, me martirizando, eu vou olhar para essa situação e ver se encaixa isso que o tarô está dizendo. É uma leitura geral, às vezes não fecha com todos que escolheram, eu espero que feche, né? Já que vocês escolheram esse tarô. Mas estão passando por essa situação para poder então despertar o amor pelo próximo.
um amor que é mais profundo do que o que está na superfície. Às vezes a gente acha que é tão pouco, que tem tão pouco valor, que eu dou bola apenas para minha beleza ou para aquilo que eu consigo mostrar para os outros, a minha máscara, meu corpo, meu cabelo. Eu não confio no meu interior, eu não confio na pessoa que eu sou, então eu acabo seduzindo ou me dedicando mais àquilo que é visto e que pode ser uma porta de entrada para muitas coisas. Um exemplo é a beleza, né? Uma beleza que não seja uma beleza que seja apenas na superfície, que não tenha a beleza da alma, ou que eu não externalizo. Todo mundo tem uma beleza na alma, mas às vezes desconhece, né? Então, se eu lido só com aquilo que é externo, com aquilo que é visto de primeira e pode ser sedutor, pode ser algo que me chame mais atenção, às vezes a gente está negligenciando o coração belo, a mente bela. Entende o que eu quero dizer? A gente tem que se desenvolver em todas as instâncias. Ter um corpo bonito e saudável, a gente pode ter. Ter uma mente bonita e saudável, posso ter. Ter os sentimentos mais profundos, bonitos, saudáveis pelo próximo, sabendo o limite de cada um, sim, devo desenvolver. Então, o grande aprendizado para a turma que escolheu o segundo tarô é passar ao amor verdadeiro, à compreensão, ao perdão, ao respeito. O amor verdadeiro é isso, ele se manifesta de diversas formas. Cuidado, a atenção, a palavra amiga, ceder os ouvidos para quem está precisando desabafar. Às vezes não precisa falar nada, eu só escuto e acolho a pessoa. Como resolver isso? Um rei de espadas e um as de copas. O as de copas fala da abundância do sentimento. O rei de espadas me fala de um equilíbrio na parte da razão. Mas é uma carta mais fria. É uma carta que fala de alguém inteligente, que tem várias capacidades, mas que ainda não despertou para o amor, porque aqui é um as de copas e é o início. Eu começo a sentir que falta alguma coisa na minha vida e eu então oferto isso para alguém, porque a vida está me ofertando também. E a vida me oferta às vezes com a dor. Mas como pode uma dor ser algo que me ensine? Para alguns de nós é o que vai fazer, é incrível isso, mas é a chave que abre uma porta. Uma dor, uma decepção, uma dificuldade é a chave para eu abrir a porta da verdade nessa direção que eu estou tomando. É sinal de que eu vinha numa direção equivocada. Eu achava que era daquele jeito, ou até foi por um tempo, mas agora não me serve mais. É uma carta que traz equilíbrio também. Olha só, ele tem uma balança ali. Pode ser que essa carta esteja envolvendo alguém, tá? Uma segunda pessoa, não uma terceira, uma segunda pessoa aí, né? Outra pessoa na vida de vocês, para quem vocês tenham que dedicar mais amor, mesmo não obtendo o amor dessa pessoa, mas eu me dou porque eu descubro quem eu sou, assim. Se eu me fecho e faço o mesmo que outra pessoa fez, eu não tô crescendo, eu tô me tornando ela. Eu não tô crescendo com essa relação. Mas no que eu começo a pensar diferente do que a outra pessoa pensa, faço coisas diferentes do que essa pessoa faz, aí eu tô crescendo, provavelmente. Mas quando eu me direciono pro lado bom da coisa, né? Não para aquilo que desestabiliza. Então, o aprendizado dessa situação é o aprendizado em que eu vou obter equilíbrio de tudo aquilo que se refere ao meu ser holístico, o meu ser completo. Eu obtenho um equilíbrio através do desenvolvimento do amor verdadeiro. A gente não pode ter pressa para entender o que é o amor verdadeiro, porque ele ainda não se encontra 100% presente nesse planeta, nesse plano. Mas a gente já tem
um vislumbre do que ele pode ser. E tem muitas pessoas que sabem amar sim em profundidade, né? Mães geralmente que amam os seus filhos, podemos errar, mas a gente tem um amor genuíno, um amor sublime, e a gente é capaz de morrer por eles. Quando eu compreendo sem muito esforço, eu estou amando. Quando eu desejo colocar equilíbrio numa situação que tem sido que está em pé de guerra, às vezes tô na justiça contra alguém, alguma coisa assim, não quer dizer que eu vá tirar essa queixa que eu tenho, ou esse processo que eu tenho, que é justo, que é necessário, mas quer dizer que eu vou ter a compreensão de saber que eu estou lidando com outro ser humano ou outros seres humanos. E vou exigir ou vou cobrar por uma justiça que seja de uma maneira legal e que tenha seus fundamentos numa lei e não na selvageria, e não no retrocesso da vingança, do duelo. Eu sei que isso requer sacrifício, mas é uma fase essencial da vida dessa jornada de vocês, para que o karma seja então desfeito pelo aprendizado. É um grande aprendizado. Na vida amorosa, nós temos um 6 de copas, Pagem de paus e a temperança. Para mim aqui, tá? É interessante. Uma boa parte de vocês pode estar ainda conectada a alguém do passado, ou essa pessoa do passado, né? A pessoa com quem vocês já tiveram algum entrosamento, seja qual for, né? Não tem como determinar aqui que tipo de entrosamento foi esse. Se foi um namoro, se foi uma amizade, começou com uma amizade, de repente até ficaram, mas não deu, né? Não se desenvolveu mais por algum motivo. Mas eu vejo vocês na energia, assim, da lamentação até de, que pena que não deu certo, ou tô com saudade daquela pessoa, queria vê-la, queria saber dela, porque eu ainda tenho muito a ofertar para ela. Geralmente nas leituras de tarô a gente quer saber o que o outro tem para me ofertar, mas e o que eu tenho para ofertar para ele, né? E eu tenho aqui bastante bastante sentimentos, ou uma saudade, uma coisa daquilo que foi bom. Eu tenho vontade de vivenciar isso agora de uma maneira melhor. E o interessante é que eu vejo que vocês podem ter notícias vindo na direção de vocês sobre essa pessoa, com quem vocês terão a oportunidade de conversar, de colocar as cartas na mesa, literalmente, como a gente está fazendo aqui, né? Conversar. E essa questão amorosa aqui, em outros tempos vocês não fizeram muitas concessões, não. Ou a outra pessoa não fez muitas concessões. Foi uma relação não tão equilibrada na doação mútua. E pode ter a ver muito com vocês, porque eu vejo aqui o Pagem de Copas, e a gente falou um pouquinho nessa questão do egoísmo, de eu ter me fechado e ter exigido só para mim. Aqui também essas duas etapas elas vão se entrosar de alguma maneira, né? Então eu posso ter sido mais fechada, eu posso ter pensado só em mim, eu posso não ter refletido sobre a necessidade do outro, só eu queria receber, porque talvez eu não tenha me sentido muito amada durante toda a vida, ou eu fui amada demais e fui mimada, e eu não reconheço quando o outro está entregando o que ele pode, né? Então, isso é legal. Vocês estão com saudade de alguma coisa que existiu com outra pessoa. Vocês vão ter notícias dessa pessoa, de como ela está, e vocês talvez
eu vou pegar a carta, tá? Me deu vontade de pegar. Talvez tenham a oportunidade de uma conversa, de uma conciliação. Uma conciliação. E aí não percam a oportunidade de abrir o coração, de falar o que sentiram, o que sentem, o que pensaram e agora como estão pensando. Tentem não agir com orgulho ou de forma automática reagir àquilo que a outra pessoa for colocar. Tentem refletir antes de dar qualquer resposta, para que vocês não entrem em desavença, mas que está vindo alguma coisa referente a isso é muito mais forte, né, em relação a alguém com quem vocês já tiveram alguma coisa. Pode ser de outra vida? Pode. Às vezes a gente tem saudade de alguém que nunca conheceu nessa existência, né? A gente sente às vezes uma saudade de algum lugar, de pessoas que a gente não sabe traduzir, porque não conhece o lugar ou nunca pisou naquele lugar, mas tem saudade de um clima que vivenciou durante muito tempo, ou de um tipo de família, de um tipo de casa, de um tipo de relacionamento. Então, às vezes, não é a minha idealização, às vezes é uma saudade de outros tempos, de outras existências que eu tive, que ficou, que me marcou, e hoje, de repente, a gente veio separado dessa pessoa por um tempo, ou a vida toda. Mas eu continuo ainda, o amor continua, né? O sentimento continua, só que ele de outra forma. E aqui é provável que essa pessoa esteja retornando para a vida de vocês, esse grande amor, ou esse amor que precisa de uma conciliação, esse amor do qual vocês sentem saudade, essa pessoa que vocês talvez, como eu disse, não tenham conhecido, mas sentem uma saudade de alguém, sentem uma falta. Vocês estão por receber alguma mensagem ou tá para vir alguma informação sobre alguém que vai impactar vocês, que vai dar a oportunidade de conversarem, de se entenderem. E a carta extra que saiu foi um As de Ouros. E o As de Ouros é uma grande oportunidade. Vem junto com a temperança. É uma carta que é quando o universo faz ali com que haja um encontro em que eu tenho a oportunidade de acertar o passo com essa pessoa. Olha que legal. Se sintam agraciados por isso, tá? Porque nem sempre a gente consegue esses encontros. Às vezes um desvia do outro por medo, enfim, por outros interesses. Às vezes a gente se seduz muito por outras coisas e esquece da essência. E é na essência que, quando eu acesso ela, é que vem, de fato, a possibilidade de eu ter uma conexão mais real, mais genuína com alguém. Eu acho que era esse o recado que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que este vídeo ajude a clarificar o que vocês precisam. Deixem eu saber se esse vídeo está ajudando vocês através de comentários. Deixem o like, compartilhem com outras pessoas, tá bom? Fiquem em paz e até breve.